Vamos para mais um Café com Prosa. Hoje o assunto é... narcisismo. Eu tô entalada para falar sobre esse assunto faz uns 6 meses. E aí depois teve o documentário Pacto Brutal que eu assisti. Pedi pra Isabela assistir, ela não assistiu ainda, tá de tarefa. Que fala sobre o assassino, confesso, né, do Guilherme de Pádua, que, por curiosidade, ontem faleceu. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. É um assunto que é longo, nós vamos decorrer talvez em outros cafés, né? Eu e a Isa tava até tricotando aqui. Tem várias coisas que é um assunto que me chama muito a atenção, mas é um assunto denso também, então a gente vai transcorrer um pouquinho. Tava falando pra Isa que às vezes a maior parte das pessoas não sabe o que é o transtorno de personalidade narcisista, né? E acham que isso não é uma patologia. É. Então, vai desde assim, de confundir às vezes sinais, claro, de uma pessoa muito cheia de autoestima, uma pessoa que é mais egocêntrica, assim, a um transtorno patológico como era do Guilherme de Pádua, né? Acabei de falar para a Isa agora, a incidência do transtorno patológico, né, de narcisismo é de 6%, na média é bastante, né, no nível social, e acarreta a maior parte dos homens. Mas a gente tem aí também, para a segunda parte, depois nós vamos falar sobre mães narcisistas, mulheres narcisistas, só que é a minoria, né? O que chama atenção nisso? A característica dos narcisistas estão muito presentes nos relacionamentos abusivos, que é uma das coisas que eu mais trabalho aqui dentro do consultório. E, coincidentemente, a semana passada e ontem foram assuntos que eu acabei discorrendo muito aqui no consultório, porque vieram algumas pacientes novas, vítimas de abusos, e assim, as características são sempre as tem comportamentos muito repetitivos, né? E que fica muito nítido quando você se afasta desse relacionamento. Quando você tá dentro do relacionamento, o narcisista geralmente ele te cerceia muito. Então fica muito difícil para essa vítima, muitas vezes, entender. Sem contar que hoje a gente confunde muito, né? Essa questão do que é o amor, do que é esse carinho, do que é o cuidado. O cuidado dentro do relacionamento com... Uma das coisas que eu vivo falando, as pessoas não entendem, né? Que ciúmes não é dose de cuidado. Não é demonstração de amor. Afeto, de cuidado. Uma pitadinha de ciúmes é bom. Não, não é bom, porque vem acarretado de insegurança, de cerceamento, de dúvida. Então a gente precisa parar de romantizar o patológico. A gente precisa parar de romantizar o comportamento muito impetuoso desse narcisista, que por si só é muito difícil, porque o narcisista não é uma pessoa largadona, ele é muito vaidoso. Então ele geralmente é um homem bem apanhado, ele tem uma fala muito sedutora, geralmente ele tem uma sexualidade bem desenvolvida, então o sexo com narcisista é muito bom, é cheio de paixão, de conquista. E ele faz tudo isso muito premeditado, porque ele quer a pessoa que está mais vulnerável, geralmente não são mulheres que vão se envolver com este homem, que são mulheres muito independentes e fortes, são mulheres muitas vezes românticas, muitas vezes sem uma figura de pai muito consolidada na vida dela. Até porque eles preferem escolher esse tipo de mulher. Porque tá aí o jogo. Onde é que ele vai prevalecer com o ego dele? Ele vai prevalecer naquela pessoa que está mais vulnerável dele ali, né? Então, o transtorno patológico, geralmente, todo adolescente tem uma pitadinha de narcisismo, né? Porque é aquele ser assim, nada no mundo além dele, né? Pode reparar, o adolescente, ele é tudo meu, é o centro, né? É meu problema, tem muito drama, é muito intensificado. Isso é típico da adolescência. Porém, o transtorno patológico narcisista, ele vai dar características ali no início da vida adulta. Então, é para esse adolescente elaborar melhor, e é por isso que a gente fala tanto da infância. Sim. Crianças na infância que são amadas de forma normal, contida e estruturadas com o pé na realidade, não são nem aquelas crianças negligenciadas, nem que sofrem muita crítica, porque tem pais que criticam muito tentando educar aquela criança, e nem crianças que o pai e a mãe vai lá e super protege demais, faz aquele pequeno príncipe ali, sabe? O mundo para aquela criança. E essas duas crianças, a negligenciada, a que é a hipercriticada, ou a superprotegida, tem uma tendência maior a se tornar um narcisista. Por quê? O mundo tem que ser favorável a ele para que ele possa sobreviver, ou para ele depositar todo o ódio dele que ele vai projetar dessas críticas que ele recebeu. Então, olha como a infância... E aí ontem você estava transcorrendo, a Isa fez uma reflexão ontem com o marido dela e eu postei lá, que vontade de sentar numa mesa para discorrer sobre esse assunto, né? Por que tantas coisas, o que justifica a gente fazer terapia, né? E depois fica aí pra gente depois gravar alguma coisa com o Tato. Vamos ver se a gente toma um chá com o Tato. Pra gente poder refletir o porquê a gente resiste tanta terapia na fase adulta, né? Sendo que a infância e a adolescência, ela é sim uma selva pra gente poder cruzar.
e ter uma vida adulta boa, né? Então, essas são alguns dos pontos que fazem um narcisista brotar ali. Conhece alguém assim, Isa? À sua volta? Porque eu conheço vários. Eu conheço, né? Vixe, conheço. E fica muito nítido ver, às vezes, algumas Sim. características, né? Depois que você começa a perceber que tem coisas que ultrapassam do limite e o que ultrapassa do limite não é normal, não é considerado normal, aí sim você consegue abrir o olho e começar a enxergar, cara, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa errada. Não é normal um relacionamento se basear dessa forma, né? Se construir dessa forma. E como a Ju falou, o narcisista, ele sempre vai escolher muito bem suas vítimas, ele é muito calculista, ele é muito inteligente, são pessoas muito inteligentes que conseguem observar muito bem para escolher... Tem um poder de persuasão muito alto. Para escolher corretamente quem que ele consegue cercar ali dentro daquele ego dele. E quando ele não consegue, ele faz por onde? É aí que vem essa questão mais dramática e vítima do narcisista, né? Então, por que você tá destruindo o nosso amor? Por que você faz isso comigo? Sempre volta a ele. Sempre. E aí tem características que eu falo sempre, quando as pacientes vêm e falam assim, mas... eu preciso cuidar mais dele, né? Eu entendo, porque realmente ele pontuou e ele faz isso muito, muito sabiamente, que parece que a gente é responsável. Sim, até por porque ele sabe o ponto aonde ele te ataca, o seu ponto fraco para te atacar, para fazer você realmente se sentir culpada e responsável pelaquela situação. E aí você fica na sua cabeça, não, pera, mas realmente ele errou, mas olha o que eu fiz também. Né? O que tá acontecendo? Eu acho que eu tenho que tenho que mudar, tenho que fazer alguma coisa. Parece que você é sempre a louca da relação. Sim, exatamente. Só que aí a gente começa a confundir isso com amor, com autocuidado. E aí você começa a vincular com a culpa. Porque é bem isso. O narcisista, ele vai, pra ele poder ter esse ego todo inflado, de que ele é o máximo, que ele consegue... Ou que ele é muito vítima, tipo, nossa, ninguém me ama, nossa, sua família não tá me compreendendo. Nossa, e é sempre esses dois extremos, percebam. Sempre, o drama da vitimização e o ego muito inflado, né? E esse ego inflado dele mascara a baixa autoestima dele. São pessoas que não suportam crítica, não suportam rejeição, não suportam uma vida muito real, né? Então, tipo assim, a vida de adulto, que é o fazer e acontecer, ele é muito bom de discurso, mas de ação ele não é. Então, é sempre aquela pessoa que tá fazendo um cambalacho aqui e acolá. Entendeu? Para se manter. Quando você começa a ter alguma vitória, ou ser reconhecida, ou se você é benquista pela sua família ou pelos seus amigos, ele tem sempre uma tendência a ser o agressivo passivo, que está dentro da personalidade narcisista. O agressivo passivo é aquele que faz sempre te mingua e fala, não, mas você não entendeu, não é isso. Nossa, mas você leva por outro lado, né? Nossa, mas por que com você é ferrinho? Eu já acho ruim, não posso te falar nada, né? Ou o pior, né? Eu tô falando pro seu bem. Eu sei que é duro o que eu tô falando, mas é porque eu te quero bem. Você não está vendo isso. E nisso ele te cerceia, ele te afasta da sua família, ele te afasta dos seus amigos, porque uma pessoa isolada, facilmente ela é manipulada. E isso começa, gente, muito pouquinho. Então, às vezes a gente percebe que está numa relação abusiva depois de 10 anos, depois de 8 anos, depois de 20 anos, né? Tem pessoas que vivem uma relação abusiva o tempo todo e só quando fica viúvo se separa, fala, meu Deus, eu estava numa relação abusiva e não sabia. Né? Até que quando a gente se separa do narcisista, aí o ataque vem. Aí tem um Saddam Hussein misturado com Bin Laden, o capiroto que junta naquele ser humano e ele vai querer te minguar. Então ele provoca medo, ele agride a tua moral, ele tenta te denegrir para a sociedade ou para as pessoas que te amam, ele levanta dúvidas sobre seu caráter e ele se vitimiza. Então, olha, eu estou nessa situação porque ela me abandonou. Ou então, olha, você viu o que ela falou pra mim, você acha que eu merecia aquilo? A vitimização sempre muito marcada. E querendo ou não, como a Ju falou, a maioria são homens. E hoje em dia, nós mulheres, somos muito mais vulneráveis dentro desses relacionamentos do que os homens. Até porque se a gente está se relacionando com um homem que é narcisista, aí a gente se separa e ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe que o narcisismo é uma patologia. E é lógico que, por você ser mulher, você sempre vai carregar aquela responsabilidade de que você não conseguiu fazer o seu relacionamento dar certo. Exatamente. Ninguém consegue enxergar essa questão dessa patologia que realmente aquela não é porque eu fui responsável pela minha separação. Não, mas é porque ele tá precisando de ajuda. Ele precisa que alguém olhe pra essa questão dele em específico.
E não pelo que ele tá construindo em volta disso, manipulando todo mundo, enfim, te deixando sem nada, praticamente. Então, e se você não tá muito fortalecida nisso, se você não tem... E aí a gente sempre fala, né, de ter rede de apoio. Conversa com uma amiga. E aí eu entendo. Porque às vezes você vai abrir isso para as pessoas, e as pessoas nessa visão machista, né, e as próprias mulheres têm isso, Tanto as mulheres, exatamente. olha, será que é bem assim mesmo? Você não quer procurar mais ajuda? Aí entra, né, ajuda da igreja, ajuda assim, será que se você transar mais com ele, ou se você mimar mais ele, tudo é essa servidão que nós mulheres temos que dar, e aí a conta não fecha, por quê? Eu tô oferecendo o meu melhor e já tô sendo esculachada, minguada, não tenho atenção, sou criticada, tenho minha autoestima o tempo inteiro abalada. Aquela pessoa me faz sentir inadequado o tempo todo. E eu ainda tenho que ir lá e dar mais. E como a gente consegue dar mais? A gente sempre dá além do que a gente pode dar. E essa é a linha. Opa, tô num relacionamento abusivo. Porque um relacionamento saudável, ele tem uma reciprocidade. Uma coisa é a gente passar momentos perrengue. A gente passa mesmo perrengue, a gente passa perrengue junto, a gente faz concessões. Eu dou o meu melhor, mas eu espero que o seu melhor venha pra mim também. Sim. A partir do momento que o relacionamento ele é unilateral, levante a antena que algo de errado tem. E aí, qual que é a grande questão? A gente precisa parar de maternar esses homens. Geralmente, as mulheres que estão em relacionamentos com narcisistas, por conta dessa vitimização que ele faz, ele passa para nós uma imagem de que ele precisa ser cuidado realmente. Então, olha, eu não tive isso na minha família, meu pai foi ausente, eu não sei te dar amor porque eu nunca recebi amor. Exato. Tem N falas desse jeito, né? A grande questão é, aquilo que na infância a gente não teve, se na fase adulta a gente tá um adulto são, a gente desenvolve, constrói e interrompe ciclos. Quando a gente não faz isso, a gente continua na vitimização. Porém, o narcisista sabe onde ele tá. Ele é muito consciente. Não é uma coisa, não é uma coisa, como eu tô Exatamente. confuso. Eu não sei o que tá acontecendo, ou alguma coisa muito automática. Não, ele sabe que ele tá dentro disso, ele sabe o que ele tá fazendo. Sim. Né? Então, aí vamos entrar no Guilherme de Pádua. Que eu tanto quero falar. Isabela, se eu não assistir esse negócio no final de semana... Tá, não, vou assistir. Eu vou falar sobre esse documentário ainda, só sobre o documentário. Mas o que eu quero falar Pode sobre o dar spoiler, documentário? não tem problema. Vou dar spoiler, tá? Quem assistiu, comenta. Eu gosto quem de não assistiu. spoiler. O Guilherme de Pádua, ele é, assim, a característica do caso mais hard que a gente tem Hard mesmo. de narcisistas, né? Ele tem tudo ali. Porque ele tem os vícios, tem a compulsão, tem a sexualidade exacerbada, tem o ego, tem a mentira patológica. E aí o narcisista, ele mente muito, né? E ele faz um movimento... E aí, por que ali é hard? Porque ele deu match com uma outra psicopata pior do que ele, né? Porque a esposa dele tinha só 18, 19 anos. E assim, a psicopata... Tanto é que no julgamento... ela vem com a ascendência de que ela é um perigo para a sociedade. Né? Ela então, sabe também onde ela tá. Ela sabe totalmente. E o que envolveu aquilo ali? Ego total, né? A vaidade total. Tanto é que a Daniela Pérez, ela tinha 22 anos, ela era casada com o ator Raul Gazola. E ele se envolve... a esposa do Guilherme de Pádua tá grávida de 4 ou 5 meses nessa fase final da novela. E ele entra numa paranoia muito grande que ele tinha que ser o ator do qual o personagem da Daniela Pérez ia acabar a novela. E a Glória Pérez decidiu, na trama da novela, que ela acabaria com o outro personagem, que no caso lá era do Fábio Assunção. E o Guilherme de Pádua começa a fazer um movimento de cercear a Daniela Pérez, né? Então tem ligações, ele se declara para ela, ele propõe ter um caso com ela. Essa perseguição. Essa mesmo. perseguição. A Daniela Pérez comenta sobre isso e todo mundo fica assim. Tanto é que no relato do documentário todo mundo fala, tinha algo de estranho nele, tinha algo suspeito, ele era estranho, e a gente não ficava em paz com ele, tinha uma coisa de misticismo, sabe? Essa esposa estava sempre, tanto é que ele participava de um espetáculo no teatro, onde o Alexandre Frota e o Fábio Assunção participavam. Aí a mulher dele foi todas as sessões sentar na primeira fileira com uma santa que ela carregava dentro de uma mochila. E essa santa fazia parte de um ritual deles dois. Um ritual de sangue, um pacto de sangue que eles dois tinham, né? Todo mundo via esse comportamento patológico dela, mas ninguém associava com uma normalidade. Então eu sempre falo, olha como ninguém associava com uma patologia. Como o nosso GPS interno da angústia, e a gente já falou sobre angústia aqui, não pode ser
ignorado. Porque quando a nossa angústia vem e eu sinto medo, ou eu não me sinto bem na presença de alguém, por que a gente simplesmente não Ignora, não vasculha um pouco mais isso, né? A gente sabe o limiar que separa a gente. Mas a de uma gente não patologia quer de uma ver o não mal patologia. no outro. É difícil demais pra gente aceitar que Sim. existem pessoas más. E tem pessoas muito más, né? Não é pra colocar medo em vocês, mas existe, né? Existe, gente. E não tem nada a ver com coisa de mal espiritual, não. Tô falando de mal de desregulação mental mesmo, de não ter índice de moral e ética, né? E aí tem toda essa trama, e ele trama com a esposa de que eles vão matar a Daniela Pérez, e eles forjam isso como se fosse um assalto. Naquela época não tinha celular, não tinha GPS, não tinha nada dessas coisas. Ele agride ela saindo de um posto de gasolina, tem os vigias que veem isso. Ele conduz Eles o carro. perseguem ela, não perseguem? Depois tem tem uma pessoa, aquela pessoa na hora certa, no momento certo, viu? Tem um cara que passa, acha suspeito os carros pararem e anota a placa do carro. É aí que começa. E aí é muito de como a gente funcionava antes, né? Ninguém hoje decora a placa de carro, a gente bate foto, né? Naquela época a gente decorava muito dessas coisas, né? E essa testemunha ocular é que transcorre tudo. No documentário fica muito nítido a vaidade dele, né? O quanto ele tem que ser. Tanto é que ele não acha ruim ele estar no centro da cadeia, estar sendo o foco, porque ele está em evidência. Ele queria estar em evidência no teatro, ele queria estar em evidência na televisão. Quando o crime toma uma proporção de nível internacional, ele está no centro ainda, né? Tanto é que tem uma fala dele que chama muita atenção, porque aí vão vasculhar o passado dele, e ele trabalhou uma época num espetáculo que chamava Os Panteras, que era num gueto no Rio de Janeiro, um clube que hoje seria um clube LGBT, mas naquela época chamava-se de clube gay, né, na época, e ele era um pantera, então ele era um homem que fazia stripper naquela época ali, né, e os famosos iam lá, frequentavam isso. Pra você ter uma noção da desregulação da mulher dele, aos 16 anos ela foi proibida de entrar nesse clube, porque ela ia assistir ele e ela teve uma briga com garrafa. Meu Deus! Ela era extremamente violenta. Gente, que loucura! Loucura. E aí quando descobrem que ele foi um pantera, ele ficou ofendidíssimo e ele chama, não sei se foi a Glória Maria, ele chama uma repórter da Globo e ele fala que é um absurdo as pessoas quererem denegrir a imagem de um assassino, confesso, querendo ligar ele a atitudes homossexuais. Não dá vontade de desganar uma personagem dessa? Então, é absurdo você querer falar que o fato dele ser homossexual, ter se relacionado com homossexuais, não denigre nada a imagem dele. Ele é um assassino, confesso. E ele não se envergonha disso. Né? Ele não nega isso. Então, para vocês verem, e aí o que ele faz? Ele tenta fazer com que a imagem da Daniela Pérez seja realmente escrachada. Né? Então ele denigre. Se a culpa fosse ela que perseguia ele, ela que levou ele até aquele local do crime, ela não aceitava o casamento dele. E aí as contradições são demais, assim, sabe? A gente vê isso só na televisão? Não. A incidência, gente, de crimes assim é enorme. E de brigas que começam de relacionamentos em doses muito menores, que a gente quer tentar evitar chegar num nível desse e muitas vezes a gente não consegue. Porque a vítima precisa se conscientizar de que próximo de um narcisista não existe intermédio, existe afastamento. E é muito difícil a gente perceber que a gente ama uma pessoa que não te ama, que na verdade ela só quer te sugar de alguma forma, né? E suga mesmo, seja financeiramente, seja por postura, status social, até porque moralmente ele não quer que a máscara dele caia. Então essas pessoas geralmente têm uso de bebida, de cocaína, de anfetamina, droga, coisas ilegais, vício. Sempre tem algum vício relacionado dentro disso. E a primeira palavra que vem sempre assim, não vai sair falando mal de mim, né? Ou então quando você se separa, eu estou sabendo que você está falando mal de mim, não, estou falando de uma parte minha da minha vida. Mas por quê? Quando a gente tenta falar sobre como nós éramos vítimas dessa situação, a máscara do narcisista cai. E aí isso fica, e ele tem muita raiva, muita ira. Então são pessoas que realmente a gente precisa aprender a se defender e se afastar. Eu recomendo que é um documentário muito pesado mesmo, até porque quem nasceu aí atrás, no século passado, vai se recordar de muita coisa, né? Eu lembro muito dessas reportagens, eu assisti aquela novela, então são coisas que chocam a gente depois ver e ir ligando, né? Mas vale muito a pena.
A gente vai falar hoje sobre esse spoilerzinho e sobre o que é narcisismo. Uma introdução. Leve, sutil, porque se eu começar aqui, porque começa a sangrar a tela do telefone. Vai mesmo, gente. Vamos dar um corte. E aí vai ficar todo mundo com a pau. Não é pra trazer medo, é pra gente refletir, porque esse assunto é muito importante mesmo. A incidência de relacionamentos abusivos tem ficado muito grande e a gente precisa trazer informação sobre isso. Até porque quanto mais espaço a gente tem tido, a impressão que eu tenho é que maior o cerceamento tem vindo, né? Porque é uma afronta para algumas coisas, né? E tem muita gente saudável aí, tem muito relacionamento legal, tem muito cara legal que pode somar. A grande questão é entender o porquê que você talvez esteja, porque aí também fica isso pro próximo capítulo, porque que existem mulheres mais vulneráveis para se envolver com personalidades narcisistas. Porque que homens, às vezes, egocêntricos, egoístas, muitas vezes brutos, né, violentos, atraem você. Sabe aquela história, eu sou mulher de malandro? Cara, isso é problema seu, você precisa tratar isso. Aí não é normal. E aí entra essa característica pra gente poder abordar, né? Depois, vamos abrir a caixinha. Vamos. Pra transcorrer sobre isso, porque é um assunto que rende muito. Sim, e pra gente tomar consciência também, né? Pra gente ver com quem que a gente tá do lado. Se tá normal, se tem alguma atitude dessa pessoa que tá junto com você que te faz mal, que te coloca pra baixo, que te denigre, enfim, que não faz você se sentir bem, não tá normal. Não tá certo. Por que você fica, né? Por que a gente aceita ficar e achar que isso é normal? Quando não é normal. Ou por que você é responsável sozinha por fazer o sucesso da relação, né? Exatamente. Onde tá esse outro ser humano que tem 50% de parcela disso tudo, né? Você sabia todas essas coisas sobre narcisismo? Um pouco. Não tudo isso que você falou. Principalmente da história dele. Até a Isa. Ai, esse suspiro, quero saber o que... Então, gente, eu ainda não assisti o documentário dele, entendeu? Eu não assisti. Pois Bom, é. eu sabia, assim, o que eu já vi, o que a gente já conversou em clínica e tudo mais. Só que tão abrangente, assim, tão profundamente, não, né? Tanto é que aí fica, para quem tem o narcisismo, ele vem do conto grego do Narciso, né? Que aí, para quem não sabe, eu também amo mitologia, é aquela coisa do Narciso, ele vai beber água no rio, né? Se encanta com a própria imagem. E ali ele fica preso até ele morrer, né? Se admirando, né? E geralmente a gente fala isso, pessoa, usa seu termo de forma muito, pessoa não narcisista, nossa, ela se acha, né? Gente, pessoa com autoestima é muito bom, o problema é uma pessoa egocêntrica, isso é o errado, né? E eu sempre costumo dizer, as pessoas querem pessoas com autoestima, mas não sabem lidar com a autoestima alheia, né? E é importante que a pessoa ser egocêntrica num nível narcísico e a pessoa ter autoestima é totalmente diferente, porque a pessoa que tem uma autoestima, ela não quer agredir... Ela admira o outro. E ela não quer fazer mal para o outro, ela tá bem com ela mesma. E o problema do outro que ele estiver fazendo. O egocêntrico, no caso do narcisista, não. Ele precisa ferir alguém pra sustentar aquela imagem dele. Ele precisa de alguém que fique abaixo dele pra ele parecer que ele tá acima. Ele não existe um narcisista sozinho. Não. Ele não consegue se fazer precisa sozinho. de alguém pra é o sanguessuga, né? Eu preciso de alguém que me nutra ali o tempo todo. E realmente você se mingua, né? Mingua muito. Tanto é que até o dia até... Eu falei que eu vou postar essa semana várias coisas que minhas pacientes mandaram sem marcar arroba de ninguém, tá? Podem mandar pra mim os reels. Mas tem uma paciente minha que me mandou um áudio, eu vou até postar amanhã, que ela fala, né? Eu tenho um terapeuta falando que quando a pessoa se separa, é muito nítido ver que ela estava numa relação abusiva. Por quê? Ela sai do cinza para uma pessoa extremamente colorida, com vida depois. A pessoa fica mais bonita. E as pessoas geralmente falam, nossa, tá diferente. Nossa, como você tá bonita. Nossa, como você remoçou. Lógico, a outra tava doente. Né? Você tava doente naquela relação. E querendo ou não, fica doente junto com o outro. Junto com o outro. Não tem como. Porque é isso, você fica o tempo inteiro sendo sugada ali, né? Minguada. Então, a gente vai começar a falar mais sobre isso, tá? Eu espero ter um outro horário livre para que a gente possa sentar. Por favor, né, gente? Hoje eu tava malhando e a Isabela, você tem um horário vago hoje? Hello! Então, tudo bem, saiu esse café com prosa. Vou abrir caixinha de mensagem, vou falar bastante, vou repostar tudo, podem me mandar dúvidas, a gente vai falando e a gente vai falar sobre, prometo, semana que vem, parte 2 de narcisismo. Vai ter 12ª parte sobre esse assunto, provavelmente. Se depender da Ju, ela vai ficar o resto do ano que vem falando disso, entendeu? Mas aí eu aceito sugestões sobre outros cafés também, ok? Quer complementar alguma coisa, Isa? Não, acho que é isso mesmo. Palavras finais?
É isso, gente. Por favor, não se ceguem nos seus relacionamentos. Lembre, o amor não é suficiente e existe muitas coisas além disso. Isso mesmo. Tá bom? Olhem pra vocês e vejam se realmente isso tá te fazendo bem ou não. Se a sua vida tá indo pra frente, você tá feliz, você tá satisfeita com no Essa espaço relação que te você agrega tá. alguma coisa? Exatamente, você tá crescendo, você tá evoluindo? Não. Então, não adianta você amar. Sim. Não adianta, É gente. bem isso. Nossa, isso daí é polêmico, né? Só amor não é suficiente para uma relação. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Gente, pensem em Beijos. vocês e depois a gente discute. Boa tarde para todo mundo. Tchau, Eu vou gente. trabalhar e vou dar conta da caixinha de vocês. Até mais.